Então vamos lá, queridos. Apocalipse capítulo 12. O que é que nos diz então o livro de Apocalipse capítulo 12? Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol como a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal nos céus, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atraído para a terra, e com ele os seus anjos. Então, houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte. Não amaram a própria vida, por isso festejai, ó céus. E vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é o sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, a palavra lida nessa porção que acabamos de ler, que o Senhor Deus fale ao coração de cada um de nós, que o Espírito de Deus nos dê iluminação, nos dê entendimento, traga elucidação daquilo que nós lemos aqui e nos dê a capacidade de poder compartilhar com o Santo com graça, de maneira que os irmãos sejam edificados pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Então, queridos, nós terminamos uma sessão do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse tem 2 grandes divisões. Dentro de todos esses eventos que nós acabamos de ver, o livro de Apocalipse tem 2 grandes divisões. A primeira divisão nós acabamos semana passada, que é do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, a primeira grande divisão do livro de Apocalipse são 2. A primeira grande divisão é do capítulo 1 até o capítulo 11. E dentro dessa primeira grande divisão, nós falamos, o texto propriamente fala da perseguição do mundo contra a igreja e o juízo de Deus aos ímpios, em resposta
a oração dos santos. Ok. A segunda divisão, grande divisão do livro de Apocalipse, é aqui. Nós estamos iniciando no capítulo 12 até o capítulo 22. Então, nós estamos entrando agora na segunda grande divisão do livro de Apocalipse. Então, em todo o seu livro existem duas divisões. A primeira nós terminamos do capítulo 1 até o 11 e agora estamos entrando na segunda divisão, que vai falar sobre a perseguição cruel da igreja, né, através desse quarteto maligno que vai atrás da igreja, que é representado pela figura de Satanás, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia. Então nós vamos ver isso do capítulo 12, que inicia a segunda divisão desse livro, a grande divisão desse livro, e até o versículo 22, capítulo 22. E nós vamos ver também, dentro dessa segunda divisão, como vimos em parte também na primeira divisão, a grande vitória de Cristo e a sua igreja sobre todos os ímpios, ok? Então, na primeira divisão, nós também estudamos acerca de 3 sessões. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse, nós temos que ter cuidado ao estudá-lo. E que esses eventos que estudamos, do capítulo 1 até aqui, o capítulo 11, e sucessivamente, os eventos, eles não são cronológicos. O que isso significa? Ou seja, não é uma história que termina, depois inicia uma outra história diferente, em tempos diferentes. Ok? O que isso significa é que essas sessões são feitas, são 7 sessões no livro de Apocalipse, nós estudamos até agora as 3 sessões, né? Que elas são as mesmas coisas, elas se repetem e cada vez mais de uma forma diferente, usando-se figuras. Esse era um recurso do povo antigo, que eles repetiam a história várias vezes para que se memorizasse, porque eles não tinham tanta facilidade que nós temos hoje de ter materiais em nossas mãos. Então, se repetia. Então, esses eventos que nós vimos foram pelo menos 3 sessões que nós estudamos, que não são eventos cronológicos, volto a repetir, tá? Que depois de um sucede o outro e são eventos posteriores. Não. Eles são os mesmos eventos, só que são 7, dividido em 7 sessões, ou seja, repetido em 7 sessões. Então nós vimos 3 desse primeiro livro, primeira divisão do livro de Apocalipse, que se encontra do versículo 1 ao versículo 11. Então, nós vimos a primeira sessão, né, que são os 7 candeeiros, quando vai falar da igreja. Então são 7 candeeiros. Então essa foi a primeira sessão que nós estudamos. Depois os 7 selos, a segunda sessão de 7. Primeiro os candeeiros, depois os 7 selos. E terminamos semana passada as 7 trombetas. Então não são eventos cronológicos, um posterior ao outro, mas são os mesmos eventos. Observa que há similaridade, porque tem um intervalo, sempre entre o 6º selo ao 7º selo, como também da 6ª trombeta à 7ª trombeta, há um prelúdio. E depois vem a proteção de Deus, depois vem a tribulação, a grande perseguição, e depois a igreja restaurando. Nós vimos isso tanto nos 7 selos, na primeira sessão, os 7 candeeiros, vai falar das 7 igrejas, mas vai mostrar o final da igreja, a sua luta e a sua vitória. Os 6 selos também falam da sua luta e da sua vitória, e as 7 trombetas, das suas lutas da igreja e da vitória que a igreja também iria percorrer, que encontra-se do capítulo 8 até o capítulo 11, que encerramos semana passada. Então, essa segunda divisão, do capítulo 12 até o versículo 22, teremos mais 4 sessões. Estudamos 3, faltam 4 sessões, ok? Então, nós vamos ver aqui, dentro desse aspecto, quais são ali as outras sessões que virão, né? Então, virá a ação do quarteto, né, maligno, que vai se levantar e vai perseguir a igreja. Aí, a partir do capítulo 15 ao 16, isso que nós vamos estudar aqui, vai percorrer o capítulo 12, 13 e 14. O capítulo 15 e 16 vai falar sobre as 7 taças do juízo sobre os ímpios, que são a outra segunda sessão. Aí do capítulo 17 ao 19, nós vamos ver a vitória de Cristo sobre a grande Babilônia, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, tá? Sobre Satanás. E a vitória de Cristo sobre a morte,
no capítulo 22 ao capítulo 20 ao 22. Então, estamos estudando por parte, entramos na segunda grande divisão desse livro de Apocalipse, e nós vamos estudar aqui, queridos, a ação do dragão contra a mulher, contra o filho, né? E o que isso significa, o que isso é importante para nós. Então, seguindo essa cronologia que nós estamos estudando, lembrando que cada sessão que foi dita, até onde nós estudamos, cobre um período. Que período é isso? Não é uma data específica, mas cobre da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Tudo isso que nós estamos estudando, tanto da primeira divisão, do capítulo 1 ao 11, como da segunda divisão, agora que vamos estudar do capítulo 12 até o capítulo 22. Então, qual o período que tudo isso acontece? Conta-se os últimos dias, os últimos tempos que você vai ver escrito na Bíblia, se refere a esse período, um grande período, que é a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda de Cristo. Bom, esse capítulo 12, ele revela pelo menos 3 cenas. O dragão lutando contra Deus e o Messias, tentando destruí-lo. Nós vamos ver uma luta desse dragão com os seus anjos contra Miguel e os anjos que estão ali lutando com Miguel. E uma luta contra a mulher. E é isso que nós vamos estudar hoje. Porém, em todas essas 3 lutas que nós vamos ver aqui, do versículo 13 ao 18, nós vamos perceber que todas elas, o inimigo é vencida. Então o texto vai mostrar que a luta, a perseguição, a aprovação na vida da igreja, do povo de Deus, como o próprio Pedro já fala, que nós não devemos tê-la como algo surpreendente, como se fosse algo extraordinário. Então, a Bíblia nos mostra que nós teremos as nossas lutas. Só que nos últimos dias, quanto mais estivermos no limiar da vinda de Cristo, no clímax da vida de Cristo, ela será muito mais forte, ela será muito mais vigorosa. Ela irá num grau de intensidade muito grande. E é importante que a igreja passe por tudo isso. Então, em nenhum momento nós vamos ver Deus tirando a igreja de passar por tribulação, de passar por angústia. Nós vamos ver a igreja dentro dela em todo período. A igreja subirá quando Cristo manifestar na sua segunda volta. Então, é dentro dessa compreensão que nós estamos seguindo aqui e estudando. Então, a descrição aqui, primeiro, da mulher perseguida. Quem é essa mulher que a Bíblia está falando? Olha só. Agora a ideia não é que João esteja no céu. A ideia parece que João está tendo essa visão na terra. Então ele diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 10 estrelas na cabeça. Então, há pelo menos 3 interpretações que se refere a este sinal, primeiro sinal que João vê, que olhando no céu, ele vê uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos seus pés e com coroa de 10 estrelas na cabeça. Então, a primeira interpretação que eu quero dizer aqui é sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma interpretação porque ela entende na sua doutrina, na sua teologia, de que essa mulher, ela se refere, é símbolo de Maria, ok? Então eles têm essa compreensão, na interpretação católica, é que essa mulher seria Maria. Por quê? Mostrando que Maria gerou o seu filho, Jesus, porque foi de Maria que Cristo nasceu. Essa é a primeira interpretação, ou a interpretação dos católicos, que veem dessa maneira, a interpreta dessa maneira. No entanto, se nós, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, de que a ideia de João não é mostrar o nascimento virginal de Cristo, a sua encarnação, enfim, um período na Terra. Você vai observar que não. Ele não se refere aqui a Maria. Até porque
nós vamos ver no decorrer do nosso texto que a nossa compreensão não cabe em Maria e a teologia não permite que seja Maria pelo seguinte fato, de que ela gerou Jesus, sim, bem-aventurada por gerar Jesus. E tenho certeza que ela tem um lugar especial com o Senhor. No entanto, ela não é a mãe da igreja. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da história. Então, essa é a primeira interpretação da Igreja Católica, que entende que essa mulher é um símbolo de Maria. Os dispensacionalistas, eles creem que essa mulher é um símbolo da nação de Israel. E aqui é uma nação étnica mesmo, uma nação física, o povo judeu, de etnia judaica. Então, eles entendem que é esse período que Deus vai tratar com eles. E aqui se refere apenas aos judeus, que era o símbolo da nação judaica. O que ocorre é que no Novo Testamento, essa linguagem não é mais atribuída a uma nação étnica, a um povo de nacionalidade judaica, de etnia judaica, um povo físico, literalmente. Então, toda a expressão no Novo Testamento para povo de Deus, comunidade, ela está referindo-se à igreja, que é o povo ideal de Deus, formados por judeus e formados também por gentios. Então, no Novo Testamento não há mais distinção. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus não há mais grego, não há mais judeu, não há mais romano, enfim, não há mais gentios. Em Cristo, a barreira da inimizade, ela caiu. Em Cristo, todos nós somos um. Ele vai dizer que não há distinção entre homem e mulher, escravo, livre, gregos, romanos. Em Cristo não há judeu e gentio. Todos em Cristo se tornou apenas um povo. Mas os dispensacionalistas, eles acreditam que essa mulher vestida do sol seria então se referindo à nação ética de Judá, o povo de Israel, os judeus literal. Nós, no entanto, cremos que a interpretação mais coerente é interpretá-la de que essa mulher represente a igreja, ou seja, a igreja de Deus em toda a história, em todo o período da história. Por quê? Eu preciso voltar um pouquinho para que a gente compreenda o porquê dessa interpretação. Primeiro, Deus chama um povo, literal, uma nação. Primeiro ele chama um homem, e esse homem, na verdade, esse homem veio de Ur dos Caldeus, uma terra que era completamente distante e que tinha como a sua base de adoração o politeísmo, que é a adoração a vários deuses. Então Deus chama esse homem, Abraão, para segui-lo, deixando sua terra, sua casa, sua parentela, para seguir o lugar que o Senhor ia conduzi-lo, que o Senhor mostrasse a eles. Então, um homem é chamado, certamente sua esposa, e no decorrer da sua jornada, da sua caminhada com Deus, Deus foi formando um povo separado. Para quê? A ideia de Deus, desde o início, desde a fundação do mundo, nunca foi uma nação específica. Você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus dizendo que Ele é Deus das nações. Vai ver isso falando nos céus, nos Salmos, que Deus é Senhor de toda a terra. Isso inclui todas as nações e todos os povos. Então, só que nessa caminhada, a nação de Israel teve uma interpretação. Achou que era Deus exclusivo deles. Deus os chamou para ser um povo exclusivo. E, de fato, eles se tornaram um povo exclusivo de Deus. No entanto, Deus não era exclusivo dele, mas eles estavam tornando Deus exclusivo deles. Então, Deus os chama esse povo, forma um povo, para a partir desse povo, Deus entrega oráculos, isso é, a sua palavra, o seu plano de redenção, os seus oráculos a esta nação, aos judeus foi entregue. E eles receberam a revelação de Deus. Mas essa revelação era para ser transferida. As bênçãos que Deus dava a Israel era para que Israel glorificasse também a Deus. E a partir das bênçãos, Israel andando com fidelidade diante de Deus, Deus abençoando Israel, as nações olhassem e crescem em um único Deus, abandonassem o seu politeísmo, os seus deuses e se voltassem para Deus. No entanto,
a nação de Israel se tornou exclusivista, tentando, era de fato uma nação exclusiva, porque Deus os chamou para si, mas Deus não era exclusivo deles. O propósito dessa nação era cumprir um grande propósito. O povo ideal de Deus, não formado apenas por gentios, ou por judeus. Então Deus chama Abraão, faz aliança com Abraão e disse a Abraão, por causa da fé, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Então nem no Antigo Testamento ninguém nunca foi salvo por obras. Então foi através da fé. Creu Abraão em Deus, ou seja, manifestou a sua fé, e isso foi lhe imputado por justiça. Então, Abraão foi justificado pela fé. E ele disse que em Abraão todas as famílias da terra, não apenas os judeus, seriam abençoados. Ou seja, quem é Abraão? Abraão aqui não se tratava de um homem, mas a nação que Deus levantaria a partir de Abraão. Ok? Então, a partir da família de Abraão, que mais tarde veio a ser Israel de Deus, todas as nações seriam abençoadas. Então Deus sempre mostrou o propósito ideal, que não era apenas uma nação, um povo exclusivo, mas era uma grande nação salva através da fé, assim como Abraão se tornou exemplo de pai da fé. Todos que confessam Jesus se tornam filhos de Abraão. Paulo vai dizer em Romanos, e é bom que as pessoas leiam o que Paulo fala. Paulo é muito esclarecedor nesse aspecto, um dos discípulos, ou o único discípulo que entrou com profundidade nesse aspecto, dizendo o seguinte, que nem todos que são judeus são de fato filhos de Abraão, que etnicamente, naturalmente deveria ser. Mas Paulo vai dizer que nem todos que são judeus, de fato, são filhos de Abraão. Mas os que descendem da fé, esses são filhos de Abraão. Então, cumpre-se o propósito. Em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, o ideal de Deus é uma nação. Então, não se refere, no nosso entendimento, a um Israel natural, étnico, físico, literal. Mas a interpretação mais coerente aqui, nesse aspecto, é que essa mulher, ela representa a igreja de Deus, vestida de sol. Claro que esta é a forma, até a construção no grego traz a ideia de que ela está iluminada pelo sol, ou seja, João olha e o sol resplandece, traz o brilho sobre ela, trazendo que esta igreja ideal de Deus, o povo de Deus, o povo ideal de Deus, reflete a glória dos céus. Por que ela não tinha luz própria? Porque a igreja não tem luz própria. Ok? Então a igreja, a vida que emana da igreja é a vida de Deus. A luz que emana da igreja é a luz de Deus. Assim como a lua reflete o esplendor do sol, a igreja deve refletir o esplendor de Deus. Então quando João vê essa mulher, ele traz a ideia de que essa mulher coberta de sol, exaltada, é a beleza da igreja de Cristo. Ela reverbera o brilho da glória de Deus, assim como o ouro cobria as tábuas ali de acácias do tabernáculo, para representar a glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela cobre a noiva de Cristo, e ela reflete a beleza. Então, caminhando desse ponto de vista, João tem essa visão, e essa mulher, quem é? Essa mulher não se refere a Maria, porque lendo a história você vai ver que é praticamente um resumo, porque aqui não fala do nascimento, não fala da sua morte, nem fala da sua ascensão. Vai falar automaticamente que ao nascer ele foi arrebatado. Dentro dessa vírgula, nessa vírgula do capítulo 12, diz assim, viu-se grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois,
um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, nesse texto, resume-se toda a história da vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. O capítulo 12 que nós estamos estudando, iniciando essa segunda grande divisão do livro de Apocalipse, não é uma revelação do que virá, pelo menos até o versículo 9, o versículo 6. Não é uma ideia aqui, queridos, de algo que irá acontecer, mas algo que já aconteceu nessa história, nesse período que Jesus fez. E durante todo o tempo, nós vamos perceber que o diabo sempre teve o intento de destruir a igreja. De destruir, na verdade, o Filho de Deus. Quando põe no coração de Judas para atrair Jesus, quando coloca e consome os corações dos fariseus, dos escribas, cheios de inveja para tentar matar Jesus, nós vamos ver a tentativa de Satanás de tentar destruir essa descendência da mulher, que havia promessa. Então, vamos voltar aqui para a segunda figura, segundo sinal que João vê. Quem é esse dragão? Então, não há dúvida alguma, o texto vai nos mostrar mais adiante que se refere de quem? Sobre quem? Sobre Satanás. Então, Satanás seria esse dragão que está diante da mulher, que está vestida, trajada do sol, ou seja, está de frente à igreja, num sentido genérico, a igreja do Senhor, ideal, e que então ele tenta atacar o filho. Observa que o alvo do dragão não é a mulher, mas o filho. Porque ele poderia simplesmente tentar devorar a mulher. Mas o seu alvo nunca foi a mulher. O seu alvo era o filho. Ok? Então, vai dizer então a partir do verso 2. Aliás, aqui mostra uma característica ainda, voltando, para a gente não passar batido algumas coisas. Vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, mostrando que essa igreja do Senhor, Deus deu-lhes autoridade sobre principados e sobre potestades. Então, alguns interpretam que essa mulher que reflete o sol e a lua, pisando na lua, traz também uma interpretação para alguns teólogos de que seria a igreja sobre o período da lei, no sentido das figuras, das sombras, como a lua não tem luz própria e o sol refletia, então estava agora debaixo da nova aliança. Então, voltada para esse tempo da graça, a plenitude dos tempos. Então, é uma outra interpretação que se dá. Mas entendemos que debaixo dos pés é a expressão de ter domínio sobre algo. Então, a igreja tinha debaixo dos seus pés, tem autoridade dada pelo próprio Deus, e nós vamos ver isso quando Cristo sobe, que ele vai aos céus, assunto ao céu, ele vai dizer: eis que vos dei, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eis que vos enviarei, e ele diz que estou convosco todos os dias. Então, dando-lhe autoridade sobre as obras do diabo, sobre as obras das trevas, para que a igreja, no entanto aqui, essa mulher, pudesse dar continuidade na obra de Cristo com o Espírito Santo de Deus. E aí, esse Espírito de Deus na mulher é a igreja que reflete, o Espírito de Deus na igreja que reflete a grandeza do poder de Deus, da majestade de Deus na igreja. E a igreja tem um poder espiritual porque Deus deu autoridade, deu capacidade. E o Espírito de Deus atua na igreja, no corpo de Cristo. Então, ela continua agindo, mostrando que tem uma coroa sobre sua cabeça com 10 estrelas na cabeça. Então, a igreja será coroada, né? Essa é a grande promessa de Deus para a igreja. Versículo 3, viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Então, essa segunda figura que o texto nos apresenta, que João viu, esse segundo sinal, era um grande dragão, que tinha 7 cabeças, e 7 cabeças, 10 chifres, e nas 7 cabeças, 7 diademas.
Então a gente observa o seguinte, olhando esse aspecto de dragão, que era uma palavra também usada no Antigo Testamento, Leviatã, monstros marinhos, que era uma ideia mais aproximada de dragão, você vai ver visualizar essa figura, a visão que ele tem é simbólica, aparentemente mitológica, né? O anjo, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, aqueles que a gente vê na mitologia grega, nesses filmes, né? 7 cabeças, com 10 coroas. Com 7 cabeças, com 10 chifres, dividido entre as 7 cabeças, e 7 coroas com diadema, ou diadema, que é uma palavra sinônima de coroa também. Mostrando que esta figura é uma personalidade, e mais adiante nós vemos que é próprio Satanás, a serpente, o difamador. A palavra Satanás, ela é transliterada, uma palavra hebraica transliterada para... traz a ideia de adversários. Então ele é o grande adversário de Deus e o grande adversário da igreja do Senhor. E essa figura, aí a gente não entende como que 10 chifres possam estar apenas em 7 cabeças. Aí não é específico. Mas a ideia de chifre, de cabeça, reino, poder, chifres, reino, poder, domínio, sobre a sua cabeça, a coroa, mostrando então que Satanás tem, nesses últimos tempos, terá o domínio das nações. O próprio Cristo disse que ele não tinha nada desse mundo, que o príncipe desse século estava se aproximando e que ele não tem nada a ver com esse mundo. Em todo o tempo, embora Cristo vivesse nesse mundo e nessa terra, mesmo sendo criado por ele, em João vai dizer que ele esteve no mundo com Deus, tá? E no início, João capítulo 1 vai mostrar que ele era o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por seu intermédio, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então, todo o reino pertence a Deus, mas nesse processo, Deus deu uma certa jurisdição e poder a Satanás. Agora, o que acontece é que essa ideia de cabeças, de chifre, remete a poder, domínio sobre nações. As 7 cabeças seriam nações, poderes. E diante de tudo isso, a ideia é geral, simplificando, é que Satanás terá um domínio universal das nações. Então, ele estará reflete o poder dado pelo próprio Deus, é isso que o texto diz, e com esses chifres na cabeça e a coroa, mostrando domínio, mostrando um certo poder. Ele é grande, não podemos subestimá-lo, é um grande adversário, é terrível, tá? E ele é real, e ele está pelejando durante todo esse tempo para tentar destruir o filho. O filho nasce e na cruz do Calvário, Jesus derrota Satanás. E aquela foi uma possível vitória de Satanás. Quando Jesus foi golpeado na cruz, morreu, cumpriu-se a profecia que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que da mulher nasceria um que seria mordido o seu calcanhar pela serpente, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, em todo tempo, Satanás teve a espreita dessa vinda do Filho de Deus, e quando veio, ele o atacou, pois Judas colocou os homens contra o próprio Cristo. É claro que tudo debaixo do domínio de Deus, já estava tudo escrito, predeterminado por Deus, e Cristo estava executando esse plano, e Satanás não sabia que a morte de Cristo na cruz do Calvário era um símbolo de derrota para Cristo, né? E para eles ele achava que era vitória, mas na morte de Cristo é que Satanás foi derrotado. Então Cristo ressuscita e Satanás é derrotado. Embora Satanás esteja derrotado, ele não está ainda destruído. Então tem essa diferença. Por isso ele ainda atua. Ele foi derrotado, mas ainda não destruído. Por isso ele atua e Deus concedeu essa liberdade, esse poder para que ele exercesse. Então essa ideia de um grande dragão vermelho trazendo a cor
de destruição e morte, que simboliza, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas, ou coroas, mostrando o domínio que tinha, poder que tinha, para intentar matar o Filho de Deus. Como ele não conseguiu matar o Filho de Deus, ele se volta contra a igreja, contra a mulher. Observa o que vai dizer o texto, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então a ideia de João não é ver Cristo aqui na humilhação, Cristo morto, o nascimento virginal de Cristo, mas mostrando Cristo que viveu toda essa história, né? Um resumo, uma síntese de toda a história em poucas palavras, mas que Cristo está no trono. Então é o que já aconteceu e não que irá acontecer, o capítulo 12. Não está prognosticando, mas está afirmando ou trazendo todo o período da história que na cruz Satanás foi derrotado. No entanto, não foi destruído ainda. Isso acontecerá no final de todos os tempos. Então, o texto vai nos mostrar que essa ideia de uma grande luta, ou seja, mostrando a cauda dele que arrasta ali 1/3 das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. Então, alguns interpretam aqui a ideia de que essa referência é a queda de Cristo, ou a queda de Satanás. Então, isso não é algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu. E se a gente parar em falar em morada dos demônios, a gente vai ver muita referência de que eles estão atuando em um lugar na região celestial, não no céu, mas em alguns lugares na região celestial, ou seja, em várias etapas ali de céu, não propriamente debaixo da terra, porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás, né, o príncipe da potestade, eles atuam nas regiões celestiais. Então o seu campo de ação é ali, não é debaixo da terra. Então não vamos colocar um outro lugar de habitação, trazer uma interpretação nova de que não seria ali, mas que a ideia é de que há esta ação. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Satanás se apresentava diante de Deus. Então, com Jó foi isso que aconteceu. Satanás chegou entre os filhos dos homens, que é uma expressão usada para mostrar ou designar anjos, e com os filhos de Deus. E ele se apresentou ali e pediu para provar Jó, acusando Jó da fidelidade de Jó, de que Jó não servia a Deus com inteireza de coração. E esse é um dos papéis de Satanás, que vai ter depois falar aqui mais adiante a antiga serpente, o diabo. A tradução de diabo é acusador ou difamador. Mas quando se é usada essa expressão para Satanás, dificilmente nós a usamos como difamador, mas é o que ele faz. Mas um acusador, caluniador, o grande adversário. Então ele está lá na presença de Deus para peneirar Jó, e Deus permite. Nós vamos ver isso também no Novo Testamento, quando Cristo vai dizer aos apóstolos, e se referindo, falando com Pedro, diz, olha Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar vocês, ou seja, peneirar vocês, tentar vocês, mas eu intercedi ao Pai para que isso não acontecesse. Eles não estavam prontos ainda para passar por essa peneira. Então, vamos perceber que a ideia de que o inferno é debaixo da terra, isso a gente não tem essa, talvez traga essa compreensão até da mitologia grega, né, acerca do Hades. Enfim, mas a Bíblia sempre vai mostrar a ação do diabo nas regiões celestes, ok? E João vê isso, essa luta ali nos céus, né? Mas não é no trono de Deus, no lugar celestial onde Deus habita, literalmente, né?
Mas observe então que ali ele arrasta com as suas caudas a terça parte das estrelas. E aí faz a referência então à queda de Satanás. Quando ocorreu isso? Bom, a ideia principal aqui de João não é mostrar exatamente isso, ou dizer acerca da queda do diabo e seus anjos, mas pontuando, até porque se determos o fato que já aconteceu sobre a igreja, sobre o povo de Deus, desde então o Satanás persegue o povo de Deus, a ideia principal dele com isso é mostrar a intenção do dragão. A intenção qual é? Destruir o plano de Deus. Destruir o filho, como ele não pôde destruir o filho, ok? Aguardando esse momento, e ele golpeou, mas não venceu. Então, ele caiu por terra. Se a gente lembrar de um episódio de Cristo, no Novo Testamento, quando ele distribui o Espírito Santo e o poder sobre os seus discípulos, que manda que eles vão pregar o Evangelho, quando eles voltam, ele vai dizer o seguinte, Cristo, quando eles começam a testemunhar, Cristo diz assim, eu vi Satanás e seus demônios caindo do céu. Então, não é necessariamente uma revelação que aqui está na queda de Satanás e a terça parte dos seus anjos. Mas traz a ideia de que na sua luta contra o filho, ele caiu, ele foi destronizado. Então ele perdeu o seu trono, o seu domínio. No entanto, ainda não foi destruído. Então a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Quando nascesse, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui é um evento em poucas palavras, é apenas uma perícope do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver praticamente a história até a ascensão de Cristo. Cristo regendo, Cristo dominando as nações, o reino de Deus implantado e Cristo dominando as nações com cetro de ferro, ou seja, um domínio que nunca mais ninguém poderá quebrar, o seu domínio e o seu poder, sempre eterno. E aqui, pelo fato de Satanás não conseguir vencer o Filho de Deus, ele ficou extremamente irado. E ele se volta então contra a mulher, porque não pôde tocar no Filho de Deus. A sua primeira batalha contra o Filho de Deus foi destruído. Ele perdeu, ele foi derrotado. E ele não conseguiu. O verso 5 vai nos dizer isso. O verso 6 vai dizer, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Então, pelo fato dele não conseguir achar que poderia ter vencido e foi derrotado na morte de Cristo, Cristo foi levado aos céus, está no trono de Deus, e ele não consegue atacar. Mas o meio pelo qual Satanás consegue tentar atacar a Cristo é através da igreja. Ele só ataca a igreja por causa de Cristo. O que ele não pode fazer em Cristo, ele tenta no corpo de Cristo, na noiva de Cristo, no povo de Deus. Então, uma forma que ele tem de tentar atacar o Filho é atacando a igreja, o povo de Deus. No caso dessa simbologia que João tem, uma representação da igreja, o diabo volta-se contra a igreja. E durante toda a história da igreja, nós vamos ver que há uma perseguição contra a igreja, há uma investida contra a igreja. Homens se levantaram na história passada para tentar aniquilar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, para pelejar o povo de Deus. Na tentativa não era contra as pessoas ou contra a religião, mas por causa do Deus que a igreja se via e professava. E por causa do nome de Deus, muitas pessoas foram destruídas, foram mortas. Então a mulher, ela vai para o deserto. Também aqui não é um lugar físico, geográfico, ainda é uma simbologia. E por que deserto? Trazendo a ideia, porque o texto poderia trazer que a mulher se refugiou em Jerusalém ou em qualquer outra cidade. Mas ela se refugiou no deserto. Por quê?
qual é a característica da igreja? A característica da igreja é que ela é apenas um peregrino nessa terra. Ela está aqui de passagem, ela não tem morada. Então não é um lugar físico, mas é uma simbologia, um lugar que Deus separou. Assim como Deus guardou o povo no Egito, do Egito ele guardou no deserto, e foi no deserto que eles passaram por experiências de ver provisão de Deus, de ver o cuidado de Deus, de ver a mão potente de Deus sobre ele. No deserto, eles foram alimentados, eles foram protegidos do calor, do frio, das bestas feras, do envelhecimento das suas roupas, da investida de Faraó, de salteadores, de outras nações que estavam diante deles. No deserto, Deus os guardou. Então a ideia dessa mulher fugir para o deserto não é literalmente um deserto, mas o deserto traz a ideia de um tempo de luta. Um tempo sempre foi sinônimo, o deserto sempre foi sinônimo de luta, de provação, de perseguição, mas que lá no deserto, não importa o lugar, não importa o tamanho da provisão, Deus está protegendo. E é isso que o texto nos mostra. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, mostrando então 3 anos e meio. Mas não é também literal esse número de dias ou anos, como nós temos no nosso calendário, mas num período em que a intensificação, a perseguição de Satanás contra a igreja. E mais adiante a gente vê isso, que ele desce do céu com cólera, sabendo que o seu tempo, o tempo que lhe resta é muito pouco. Então Satanás, descobrindo que foi derrotado e que ele já está sentenciado, então ele se volta com toda a fúria contra a igreja de Deus. Dentro de um período, a igreja está vivendo perseguições pontuais em algumas regiões, mas não como um todo. Nós, aqui no Brasil, que é um país que ainda não se estabeleceu esse comunismo, essa ideia de perseguição da fé cristã, ainda não. Então, em alguns momentos, em algumas regiões, alguns estão passando por tudo isso, mas vai haver um dia em que toda a igreja passará por isso. Nós aqui passamos por outro tipo de luta, que ela é invisível, que é a sedução do mundo, ok? Que é a sedução dos prazeres, que são tantas outras coisas que faz com que nós abandonemos a nossa fé. E lá, em outros lugares, muitos estão sendo até martirizados para não negarem a sua fé. Então, o fato é que temos lutas, mas ainda não de uma forma intensa. De forma intensa em algumas regiões, em alguns lugares pontuais, mas vai haver um momento em que toda a igreja passará por isso. E aí não é apenas os que vivem lá no Oriente, no meio da cortina 1040, a cortina de ferro, como é chamado muitas vezes. Então, nos lugares onde a fé cristã é proibida de se pregar e de ser vivida, isso vai ser de uma forma universal. Isso vai chegar, isso vai acontecer. E só os crentes que realmente são convertidos, nascidos de novo, e eu não estou me referindo aqui à placa de igreja, denominação, não é isso. Não estou falando de religião, mas estou falando de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque o que salva é Cristo Jesus, e não religião, nem placa denominacional. Existem muitas igrejas denominadas aí, com denominações, achando que elas são detentoras do céu, dizendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O que a Bíblia me ensina não é se você faz parte de uma igreja de nome tal, de uma religião de nome tal, que você vai para o céu. O que garante o céu é se eu e você aceitamos Jesus como Filho de Deus. Porque é isso que o texto vai dizer lá na frente, dentro desse capítulo 12. A vitória da igreja está baseada apenas em uma coisa, no sangue do Cordeiro. Portanto, meus queridos, esse texto vai nos mostrar exatamente isso. Essas primeiras duas figuras. A mulher vestida de sol. Isso não é literal, é claro. Isso é uma simbologia, a forma que João vê a igreja refletindo, reverberando a glória de Deus. E nós vamos ver Satanás numa figura do grande dragão, com 7 cabeças, porque significa que vai ter um tempo da unificação das nações, onde haverá um grande líder, e o instrumento do dragão será a besta que sobe do mar,
ok? E é o instrumento de maior perseguição na igreja. E nesse período eles vão reinar, fazer coisas extraordinárias, mas vai depois manifestar a sua real intenção. E aí, queridos, muitos acordarão para a vinda, segunda vinda de Cristo, que Cristo já veio e que agora volta somente para buscar aqueles que professaram a fé e que o seguem com interesse de coração e disposto até, se possível, doarem a sua vida, serem martirizados pela fé e não negar, por causa da fé e por causa do testemunho, do sangue e por causa do testemunho que deram de Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Amém? Então nós paramos aqui do verso 1 ao verso 6, isso é o nosso estudo de hoje. E semana que vem nós prosseguiremos então a partir do versículo 7 em diante até Deus nos permitir concluir o capítulo 12. Qualquer dúvida, escreve aí e depois nós estaremos respondendo em particular no privado. Deus abençoe, em nome de Jesus, tenha uma ótima semana.